Atos 11. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era então eu para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Atos 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos.
e, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim
se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. A oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o seu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos,
e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que, no sábado seguinte, lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu Deus amado, Deus querido, Pai misericordioso, bondoso, magnífico é o Senhor, ó Deus. Grande, santo, maravilhoso, ó Pai. És Tu, Deus de amor. Te amamos e te adoramos, ó Pai. Eu te adoro e te louvo, Senhor, pois o Senhor é o único Deus ao qual nós adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor. Pai querido, toma nossas vidas em Suas mãos, ó Pai, neste momento, como eu sei que já está. Mas, Deus querido, que o Senhor possa, meu Deus, estender a Sua mão, ó Pai, poderosa, o Seu braço forte, Senhor, ao nosso favor neste momento. Deus querido, nós Te amamos e adoramos e pedimos ao Senhor que nos limpe, nos purifique, perdoe os nossos pecados. Confessamos ao Senhor que somos pecadores. Eu confesso ao Senhor que sou uma pecadora, ó Deus, e totalmente dependente do Senhor, do Seu amor, da Sua misericórdia, do Seu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, com Seu perdão, ó Pai, com Seu coração perdoador, com Seu coração que nos ama tanto, Senhor, ao ponto de dar, entregar a Sua própria vida como o Senhor entregou. Muito obrigado, Senhor, por Seu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, por Seus apóstolos, ó Deus. Por, ó Deus, Seus discípulos aos quais o Senhor, ó Deus, os ensinou a levar, ó Pai, a Sua palavra a todos quantos necessitavam de a ouvir. Obrigada, Senhor, por Sua misericórdia de, ó Deus, tais homens renegar, Senhor, rejeitar a Sua palavra e o Senhor estender, ó Deus, a nós, os gentios. Obrigado, Senhor, por tal misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor. E nós, ó Deus, não rejeitamos, ó Pai, a Sua palavra ou os Seus feitos. Tudo, ó Deus, que o Senhor deixou registrado, Senhor, aqui neste livro sagrado. Muito pelo contrário, nós regozijamos, Senhor, e agradecemos ao Senhor por isso. Pelo cuidado que o Senhor teve, Senhor, em selecionar, ó Pai, homens inspirados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, ó Pai, para escrever cada detalhe, ó Pai, inspirado pelo Teu Espírito Santo, e deixar registrado, Senhor, por nós. Deus, nós, ó Pai, ao contrário daqueles judeus, Senhor, que rejeitavam as Suas palavras, nós a amamos, ó Deus. Nós, ó Deus, queremos registrar ela, ó Pai, na tábua do nosso coração. Queremos gravar, Senhor, ela nos umbrais de nossas casas, nas nossas testas, ó Pai, no nosso coração. Queremos também, além, ó Pai, de ter ela, Senhor, registrada na nossa alma, queremos, ó Pai, apregoar as Suas
boas novas, as suas verdades, ó Pai, a todo o mundo. A tantos quantos desejam ouvir, Senhor, as boas novas do Senhor. Nós, ó Deus, não somente a amamos, ó Deus, nós não somente adoramos o Senhor por este motivo, mas também queremos compartilhar, Senhor, o que o Senhor deixou, ó Pai, para nós. Assim como o Senhor fez conosco, ó Pai, compadecendo de nós, Senhor, e compartilhando a sua palavra a nós, ó Pai, nós também queremos, ó Deus, anunciar a tantos quantos, ó Pai, estão perdidos e necessitam de ouvir a sua palavra. Deus querido, nós nos alegramos, ó Pai, assim como esses gentios se alegraram, Pai, ao o Senhor estender, ó Deus, as suas verdades para eles. Meu Deus, nós não merecemos, ó Pai, não merecíamos ser alcançados pelo Senhor e pela sua verdade, mas o Senhor, por misericórdia, alcançou-nos, ó Pai, através da sua palavra, através, ó Deus, desses santos homens missionários do Senhor, ó Pai. O Senhor nos alcançou, ó Pai. Se não fosse, ó Deus, por homens temíveis que não tinham medo de nada, Senhor, nem mesmo da morte, ó Pai, muito pelo contrário. Caminhavam em rumo a ela, Senhor, mas não desistiam, ó Pai, de levar, de anunciar o seu evangelho. Pela coragem deles, ó Deus, nós fomos alcançados. Pelos mártires, ó Deus, ó Pai, que entregaram suas vidas, meu Deus, com tanto amor, ó Pai, com alegria, Senhor, alegrando-se em perder a sua vida por amor ao Senhor, por estar fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor os ordenou, por estarem obedecendo ao Senhor. E, ó Pai, entregaram a sua vida e no último suspiro, Senhor, em alegria, meu Deus, eles se entregaram, ó Pai, por amor de nós, por amor ao Senhor e por amor de nós, Senhor, para que nós pudéssemos ser alcançados. Ó Deus, a sua obra, ó Deus, teve um bom resultado. Ó Pai, teve um bom resultado e continua tendo, Senhor, em nosso coração, porque o nosso coração é uma terra fértil que tem recebido, Senhor, a sua palavra com amor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor envia-nos a nós também, Senhor. E nos envia, Senhor, a pessoas, tantas quantas, ó Pai, estejam com o coração sedento, assim como aqueles gentios estavam, Senhor, assim como nós, ó Deus, outrora gentios e agora, Senhor, alcançados pela sua tão grande luz e pelo teu grande amor, Senhor. Tão sublime, ó Pai, e grande amor. Nos ajuda, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, na nossa caminhada e que nós venhamos, assim como seus discípulos, ó Pai, não amar tanto assim a nossa vida. Que nós, ó Pai, como eles, venhamos ter este coração, ó Pai, a nos entregar, Senhor, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, ó Pai, a proclamar, Senhor, as suas verdades. E que, meu Deus, venhamos ter amor ao Senhor e não a nós, ó Pai. E se porventura venhamos ser apedrejados, venhamos ser perseguidos, ó Pai, ou caluniados, ou até mesmo, ó Pai, sermos levados à morte, que venhamos ir, Senhor, com amor, com grandeza, Senhor, em nosso espírito de que estaremos, ó Pai, cumprindo o ide que o Senhor nos ordenou. É o que nós te pedimos nesta hora, ó Pai. Encha-nos com teu Espírito Santo e com toda a ousadia que o Senhor, ó Deus, encheu, ó Pai, os teus discípulos. Pai amado, cada um deles, ó Pai, cheios da sua presença, audaciosos, ó Deus, não tinham temor algum, ó Pai, à morte ou a qualquer mal que pudesse, ó Deus, vir sobre a vida deles. Ajuda-nos, ó Deus, a ser como eles, homens, ó Pai, de exemplo, homens, ó Pai, cheios do Espírito Santo, da sua presença. Nós queremos ser, ó Pai, assim como eles, cheios da sua presença, Senhor, do teu Espírito Santo. E Deus, e não temermos a nada, ó Pai, a não ser, ó Pai, ao Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.